Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos mais uma vez abrindo a palavra de Deus pela manhã para pedir a proteção do Senhor, para que também estejamos em comunhão com o Senhor, não só nessas horas da manhã, mas também todo o dia. Hoje nós vamos fazer uma meditação em 2 Timóteo, capítulo 3. Está falando das últimas horas da história dessa terra. Os sinais que haveriam da vinda do Senhor. E fala a respeito das pessoas, o relacionamento das pessoas uns com os outros. Que todos venham dar uma pausa para fazer uma oração, para pedir ao Espírito Santo para tocar nos nossos corações, nos mover. Porque estamos vivendo as últimas horas da história dessa terra. Em Timóteo 3, no versículo 1, começando o capítulo, fala: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, filhos desobedientes aos pais e ingratos, profanos, sem afeto natural de quem os gerou, de quem os criou, sem o afeto paterno, sem o afeto de família. Irreconciliáveis, desobedientes, não obedecem. E o grande conflito, quando se começou no céu, foi por todas essas coisas que estamos descrevendo. Lúcifer já enfadou-se das normas, das regras, queria uma liberdade restrita para si. E uma liberdade irrestrita, que não tiver uma restrição, não é liberdade. Nós conhecemos muito bem que a palavra que se dá à liberdade sem restrições não é liberdade, é anarquia. E a palavra do Senhor está falando que haverá filhos que vão estar no espírito de Lúcifer, desafeiçoados ao Criador. Vai estar desobedientes, não vão se reconciliar. Os anjos que estavam no céu, santos, vivendo com Deus, que foram criados perfeitos, quando entraram nessa linha de desobediência e desarmonia com o seu líder, o seu Criador, que tudo conhece, tudo sabe, que é o melhor para as suas criaturas, para os seus filhos. Quando começou esse espírito e se desenfreou, o Espírito de Deus retirou completamente desses seres e eles se tornaram demônios. E aqui no verso 3 fala, sem afeto natural, sem afeto de família, de amor, de carinho, de pai que quer proteger, sem afeto ao pai que tudo fez para os seus filhos. São caluniadores,
incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Todos os que defendem a verdade e todos os que estão promovendo a verdadeira doutrina de Jesus Cristo são perseguidos, caluniadores, odiados, sem amor para com aqueles que são fiéis ao Senhor, sem afeto aos bons. Verso 4: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de santo, de bonzinho, de amoroso, mas negam a eficácia desse amor, negam com as suas atitudes o amor verdadeiro. E aí no verso 12, fala que todos, não exclui ninguém, todos os que piamente querem servir a Jesus Cristo e querem fazer a vontade de Deus, seguindo todas as normas, todas as regras que Deus concede para os seus servos. Todos estes que piamente querem servir ao Senhor, viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. O servo não é maior do que o seu Senhor. E assim como Jesus, que fez só o bem, curou e queria promover a felicidade e a satisfação de todos os que estavam ao seu redor, foi crucificado, foi maltratado. Por fim, foi destruído, destroçado pelos ímpios. Assim começou a nossa experiência no Éden, quando Abel quis fazer completamente a vontade de Deus, despertou o ódio no seu irmão que queria desobedecer, queria estar em desarmonia com o que Deus estava pedindo dele, e o matou. Assim acontecerá com todos, meus irmãos, com todos os que não querem se harmonizar com toda a vontade de Deus, não querem renunciar às suas vontades, não querem carregar as suas cruzes, não querem suportar o seu irmão, não querem promover a felicidade do seu próximo. Assim, o Espírito de Deus, que não vai contender para sempre com o homem, vai se retirar. E essas pessoas que são desafeiçoadas estarão nas mesmas condições que os demônios. Eles irão se tornar demônios, irão querer matar os servos de Deus, destruir os servos de Deus. Eles são egoístas, eles olham só para si. E nós, como seres humanos, com as nossas genéticas pecaminosas, se não vigiarmos, orarmos e buscarmos ao Senhor, para que o seu Espírito venha transformar nosso ser, nós fatalmente iremos pegar essa linha. Estaremos em conformidade com Satanás, com os demônios. Teremos o espírito dos anjos maus.
Nós estamos a cada dia apelando para cada um dos irmãos, para que se deixem ser trabalhado pelo Espírito de Deus. Porque se não entregarmos nosso coração ao Senhor, o inimigo tomará posse e nós estaremos como os demônios. Seremos parte deles. A doutrina de Paulo, que nós vemos nas epístolas, as exortações, ele está apelando para que nós tenhamos um culto racional, uma religião racional. Assim como foi no dilúvio, no capítulo 24 de Mateus, fala que seria também nas últimas horas da história dessa terra. E lá em Mateus 24, nós temos um paralelo do que aconteceu no dilúvio para essas últimas horas da história da terra. Meus queridos irmãos, não vamos deixar ser enganados. Aqueles que tomarem esse caminho serão destruídos e terão que pagar, ressuscitarão para pagar por cada ato, cada palavra que pronunciou indevidamente, cada palavra profana. No capítulo 24, fala que nos últimos dias ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras, não só guerra entre os países, mas também guerra nos lares, nas igrejas. Conflito, meus queridos irmãos, do bem com o mal, dos que fazem o bem e dos que querem praticar o mal. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, e haverá pestes, moléstias, doenças, que irão levar muitas almas. Terremotos irão se multiplicar em vários lugares. Mas essas coisas são os sinais da hora do fim. Pessoas da própria família irão trair-se uns aos outros. Então vos hão de entregar para seres atormentados pelos homens maus, pelos sistemas que estão contrários à vontade de Deus. Os denunciarão para a justiça, que se nomeia justiça, mas estará contrário às leis de Deus. E se está contrário às leis de Deus, não é justiça, é injustiça. Porque a palavra de Deus fala que justiça é a lei de Deus com todos os seus mandamentos. Isso é justiça. O que sai de fora da lei de Deus com os seus mandamentos e com as normas de Deus não é justiça, é injustiça. E no verso 9 fala que os traidores, tanto religiosos quanto das famílias, hão de vos entregar para seres atormentados.
irão minar as suas reputações, matar-vos-ão, irão matar a alma honesta com calúnias. Serão odiados por todos e por todas as nações por causa do nome do Senhor. Surgirão muitos doutores, falsos profetas, que enganarão a eles e vão bajular a essas pessoas, dizendo que eles estão certos, e vão motivar a massa contra os verdadeiros servos de Deus, assim como fizeram com Jesus. Teremos que fugir para as colinas e montanhas. E aqui no capítulo 24, verso 19, fala que ai das grávidas que são fiéis ao Senhor, que vão ter que fugir também. Está no verso 19. Das que amamentam nestes dias. Teremos que fugir à fuga. Deus fala para que venhamos orar, para que não seja no inverno, e nem aconteça no sábado, o qual nós tanto deleitamos em guardar. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até aquela hora. Nem tampouco haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias, para manter esse número que Jesus profetizou, que é os 144 mil. Eles vão ter o nome do seu Pai. Terão que receber o derramamento da chuva serôdia, para estarem cheios do Espírito Santo, para não caírem em tentação, porque serão atormentados. E surgirão falsos cristãos, falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios, que o povo vai acreditar neles, para se afirmarem nas mentiras. E Deus nos chama, meus queridos irmãos, para que nós não venhamos nos enredar nessas ciladas que o inimigo está preparando para nós para essas últimas horas. Não vamos nos enganar, porque em Efésios, capítulo 5, nos dá um alerta no versículo 6. Ninguém vos engane com as palavras vãs desses homens, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não vos engane, que desobedecendo os conselhos de Deus, as normas de Deus, nós estaremos no favor de Deus, escaparemos das pragas e ainda seremos salvos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Assim está no capítulo 4 de Efésios, versículo 29. Só as palavras que foram boas para promover e edificar, para que nós demos graças ao Senhor, para que nós demos glória ao Senhor. Não entristecemos o Espírito de Deus, que se entristecermos o Espírito de Deus, Ele irá se retirar de nós, como fala no capítulo 4, versículo 30 de Efésios.
no qual está querendo nos selar para o dia da redenção. Toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tirados dentre vós. Meus queridos irmãos, eu apelo aos irmãos, vamos nos unir em oração, vamos determinar no nosso coração de estarmos em plena harmonia com todos os conselhos de Deus. Ellen White escreveu para essa última geração: temos conselhos para tudo. Vamos em oração buscar esses conselhos. E o grande conflito, meus queridos irmãos, não é só para os que não conhecem essa doutrina, mas é para nós, para nos fortalecer, nos firmar na fé que uma vez foi entregue a nós, desde 1844. E vamos distribuir esse livro, O Grande Conflito, para que os pregadores mudos façam o trabalho nos corações. E nós vamos meditar no capítulo 24 do Grande Conflito. Capítulo 24 do Grande Conflito. Ele mostra a nossa direção como servos de Deus, para não sermos enganados pelas falsas doutrinas, que nos levam a nos conformar com uma vida de desobediência e pecar contra o Senhor. Esse capítulo 24 até o capítulo 30 nos dá a essência do nosso trabalho, do nosso esforço para estarmos em harmonia nessa hora de juízo que está sentado no céu, onde nomes estão passando, nomes estão sendo aprovados e nomes estão sendo rejeitados. Não vamos cair, irmãos, nas falsas doutrinas, em que Deus vai olhar para nós, não para os nossos pecados, mas para a justiça de Jesus. Que grande fábula, meus irmãos. Verifiquem no capítulo 24 do Grande Conflito o que fala a nossa profeta. O que fala a doutrina para Laodiceia. Devemos transformar a nossa mente, ter a mente de Jesus Cristo. Eu apelo para todos os nossos irmãos, que nós venhamos nessa semana fazer propósitos de estarmos em plena harmonia com toda a vontade de Deus. É o meu desejo e a minha oração para cada um dos irmãos. Amém.